como é bonito a experiência literária. Ponto. Sim. Deixa eu inverter um pouco aqui a coisa pra você. E por que as pessoas não leem? Interessante. Desculpa. Porque até agora a gente só viu... Pô, ler é a melhor coisa do mundo. Isso, é interessante. Boa questão. Entendeu? Por que que eu... E eu achei que fosse mentira, não vou mentir pra você. Eu tava, obviamente, tentando entender um pouco mais da pauta, fui ler algumas opiniões de algumas pessoas e tal. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Quanto é que o brasileiro lê? Aí você tem ali uma média, e a média é engraçada, né? Porque você tem uma média de 4 livros, e mais da metade das pessoas não termina os 4 livros. Ela termina ali 1, 2 livros. Obviamente cada um tem uma experiência diferente. Isso. Aí não, como é que outros países leem? Aí eu, aleatoriamente, editei a França. Um francês lê em média 21 livros por ano. Aí você pode pensar, aí eu queria te ouvir, inclusive até porque você tem uma expertise muito maior nesse sentido. Por que a gente, aqui no Brasil, a gente não lê? Cara, é uma pergunta muito, muito interessante, cara. Eu nunca ouvi alguém fazer essa pergunta. Desde já, parabéns. Obrigado. Realmente você inverteu a lógica da coisa. E, ó, é assim, eu de fato, eu não vou ter arcabouço teórico ou, digamos assim, instrumental suficiente para responder a contento. Mas a gente vive, né, num país que a gente, como é que eu posso dizer? Como a pirâmide de Maslow, né? Maslow, Sim. Né? Aquela teoria que você tem a base ali, o ser humano, que é que ele precisa, né? De suprir suas necessidades. A necessidade básica de comida, a necessidade básica de dormir, de ter um teto, necessidade básica de ter, né, aquela coisa básica. Aí quando a pessoa não passa fome, ela sobe um degrau da pirâmide de Maslow, né? A teoria é um sociólogo, eu acho, né? Uma coisa assim, faz tempo já que eu leio sobre isso. E aí a pessoa sobe no degrau, digamos assim, dessa pirâmide, que é uma pirâmide, digamos assim, de crescimento pessoal. Aí ela vai em busca de quê? De segurança, de moradia. Aí quando já tem isso, sobe. Ela vai em busca de se reproduzir, de formar descendentes que tenham condições, etc. E no último patamar está digamos assim, da busca da felicidade, né? De se autorrealizar, e buscar os hobbies, etc e tal. Então a gente vive num país que ainda não tem uma estrutura social, creio eu que seja esse um dos motivos, uma estrutura social suficiente para que as pessoas deixem... Cara, eu já recebi esse tipo de pergunta, velho. Eu lembrei agora, alguma vídeo meu do YouTube, alguém perguntar, tá, e eu comprar livro para quê? Se eu posso gastar com feijão, pô. O cara fala, foi. E é uma pergunta absolutamente honesta. Não, e o cara, aí eu observei o rapaz, ele tava na razão dele, sabe? Por que ele vai se preocupar com uma coisa que tá no topo de uma... Por exemplo, ele já não era criança. Então, por isso que é importante a pessoa crescer inserida nesse mundo. Sim. Inserida na leitura. Porque é difícil você, quando tá adulto, já tendo que fazer o corre, né? Correr atrás de sustentar a família, de moradia, de suprir suas necessidades básicas. É uma necessidade de urgência, né? Pô, por que o cara vai parar pra ler, mano? Que você precisa de tempo, precisa de reflexão, o cara tem que arrumar a casa, tem que fazer, sabe, 1000 coisas. Então é complexo, a gente não vive num patamar material, digamos assim, se eu fosse para arriscar. Tipo a França, por exemplo. Isso, a gente não vive num patamar material que as pessoas tenham conforto para buscar esse tipo de realização pessoal mesmo, pô, porque a leitura, ela edifica. Por isso que a leitura, eu sempre falo, é uma ferramenta de transformação social. Criança que lê muito, que começa a se estruturar a mente, a cognição, a visão de mundo. Cara, a criança quando lê muito, ela estrutura uma visão de mundo, ela consegue ler melhor as oportunidades, as coisas. Então ela, sabe, ela vai buscando maneiras de fugir das estatísticas, da pobreza, etc. Não estou dizendo que todo mundo vai ser assim, mas infelizmente é o que cabe, né? Assim, a gente vai semeando e consegue ali no coraçãozinho de um ou outro, quando é mais pobre assim, né? Ela é um link dentro de uma realidade muito maior, né? A percepção Exato. dele.